Vamos começar com uma sensação que talvez seja bem familiar. Já pararam para pensar em como a gente age quando acha que tem alguém observando? Sabe aquela sensação de estar debaixo de um holofote mesmo quando não tem ninguém por perto? Aquela pequena pausa antes de postar alguma coisa? Ou, sei lá, aquela ajeitadinha no cabelo para uma chamada de vídeo, mesmo quando a câmera está desligada? Pois é exatamente aí que a coisa começa a ficar esquisita. Porque essa sensação continua, como se tivesse uma plateia invisível ali, o tempo todo julgando cada passo que a gente dá. Essa experiência de estar sempre, sabe, em exposição, isso não é uma falha de percepção nossa, não. Na verdade, é uma característica central da vida moderna. E o mais impressionante é que a ideia por trás disso tudo foi desenhada muito, mas muito antes da tecnologia existir para tornar isso possível. É isso mesmo. A arquitetura por trás dessa nossa ansiedade digital, de certa forma, já tinha sido projetada séculos antes da internet sequer ser uma ideia. Para a gente entender como, a gente precisa voltar um pouco no tempo. E tudo começa com o filósofo Jeremy Bentham e o projeto dele para o que ele achava que seria a prisão perfeita. Um lugar de controle absoluto e super eficiente. A ideia era nossa, era simples e, ao mesmo tempo, genial. Imagina só, uma torre de observação bem no centro e um anel de celas em volta. O guarda na torre consegue ver todo mundo, mas os prisioneiros, por causa de um jogo de luz, não conseguem ver o guarda. Ou seja, eles nunca sabem se o olhar do vigia está neles naquele exato momento ou não. E aqui, ó, tá o pulo do gato. O que controla o comportamento não é a vigilância em si, mas a incerteza. A mera possibilidade de estar sendo observado a qualquer momento força os prisioneiros a se comportarem, a agirem como se estivessem sendo vigiados o tempo todo. Então, a mecânica é essa: visibilidade total para quem está no poder e invisibilidade total do poder. E o resultado? O controle vira uma coisa automática. O comportamento que se espera deles acaba sendo internalizado. Tá, mas como é que um projeto de prisão do século XVIII se torna relevante para a nossa vida hoje? Bom, a resposta está no jeito como essa ideia se espalhou para muito além dos muros da prisão. E quem explorou isso foi outro filósofo, Michel Foucault. O Foucault argumentou que esse modelo de controle tão eficiente e invisível era bom demais para ficar só nas prisões. Ele viu a lógica do panóptico sendo aplicada em tudo que é lugar. Na organização das salas de aula, na supervisão de operários nas fábricas, na observação de pacientes em hospitais. E é aqui que a ideia dá um salto genial e um pouco assustador. O Foucault percebeu que, com o tempo, a vigilância se torna interna. Aquela estrutura de poder externa é absorvida e vira uma autodisciplina. O guarda na torre, ele nem precisa mais estar lá. Isso leva a gente para a grande conclusão do Foucault, que se resume perfeitamente nesta frase: o prisioneiro se torna o seu próprio carcereiro. O poder não precisa mais usar a força para conseguir obediência. Nós mesmos passamos a policiar nossos próprios pensamentos e ações. E isso nos joga direto para o século XXI, porque as redes sociais são, talvez, a manifestação mais perfeita e mais ampla do princípio do panóptico que já existiu. A comparação é direta, chega a ser assustadora. No lugar do guarda físico, agora a gente tem uma audiência desconhecida, potencialmente infinita. Um futuro empregador, um ex-parceiro, a nossa própria família. Os muros de pedra e ferro são trocados pelas plataformas onde a gente vive nossa vida digital. E o efeito é o mesmo, controle, que hoje a gente chama de autocensura. E essa é a grande virada dos nossos tempos. A gente não está só sendo observado, nós também participamos ativamente na observação dos outros e na própria construção do sistema que nos aprisiona. Mas como é que essa prisão funciona se não tem barras de ferro? Ela funciona com um sistema bem sofisticado de recompensas e de punições sociais. As recompensas a gente conhece bem. São as curtidas, os compartilhamentos, os comentários positivos, pequenas doses de dopamina que incentivam a gente a se conformar com o que o grupo espera. E a punição? É o medo do cancelamento, da crítica pública, do ostracismo digital. É o medo que impede a gente de expressar uma opinião que seja um pouco mais impopular. O resultado final de todo esse sistema é que a gente acaba suprimindo o nosso eu mais autêntico para dar lugar a uma versão editada, uma versão socialmente aceitável. A gente edita os pensamentos, filtra as fotos e mede cada palavra, tudo para conseguir a recompensa e, claro, evitar a punição. Ok, então, se a gente vive dentro dessa prisão invisível, tem alguma saída? O que dá para fazer a respeito?
A principal lição do panóptico de Foucault talvez seja esta: a forma mais profunda de controle é aquela que a gente nem percebe, aquela que nos convence a sermos nossos próprios opressores. Não existe uma solução simples, mágica, mas o primeiro passo é sempre a consciência. Entender a arquitetura dessa prisão, conseguir enxergar os muros invisíveis e reconhecer os mecanismos de recompensa e punição que nos moldam, esse é um movimento crucial para a gente começar a retomar nossa autonomia. E para terminar, fica a reflexão. Em que momentos, em que plataformas, em que interações, o peso desse olhar invisível fica mais forte? Onde é que essa prisão se manifesta mais na nossa vida? Pensar sobre isso já é o começo. Reconhecer a prisão já é o primeiro passo para resistir a ela. Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixe-a nos comentários. Até a próxima cápsula.